Tema de hoje: na sintonia do Espírito Santo. Desejo iniciar essa ministração estudando com os irmãos ao menos 3 pontos importantes sobre essa questão de sintonia com o Espírito Santo. É muito importante ter sintonia com o Espírito Santo. Sem sintonia com o Espírito Santo, a gente não vai para frente, espiritualmente falando. Nós precisamos estar em sintonia. E para entender essa questão de estar em sintonia, quero trazer aqui algum ensino, entendimento acerca disso. Primeira questão: hoje existem alguns autores de canções evangélicas que usam a expressão, inclusive até um alô aí para os jovens aqui da nossa igreja, que usam a expressão desce aqui Espírito Santo. Essa expressão numa música cristã é errada, porque Jesus, quando ele estava tratando com seus discípulos, ele disse assim: eu preciso ir para que o Pai envie o Espírito. Quando Jesus subiu, o Espírito veio e encheu aqueles irmãos lá no Atos 2, e dali para frente o Espírito continua aqui nessa terra. E ai de nós se ele não estivesse aqui. Então, essa questão que as pessoas botam na letra, né? Desce Espírito Santo aqui, me perdoe. Eu não sou de criticar a canção de ninguém, mas é por isso que a gente tem um crivo aqui na igreja de ler as letras sugeridas para a gente tentar entender, tá? Ontem mesmo, quando eles estavam cantando, na hora, em vez de desce, eu pensei assim: age Espírito Santo aqui. Vamos mudar a letra de outro, é o jeito que a gente tem de cantar, porque nós entendemos a Bíblia. Tá? Essa questão obrigado, querido. Essa questão de letras de música, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no passado, no presente, muitos compositores aí, eles compõem as músicas, melodias bonitas, mas às vezes erram na letra. Por exemplo, eu já falei aqui, uma cantora gospel, famosa aqui no Brasil, ela cantava uma música que diz assim, que o sangue de Jesus me cura. E sinceramente, às vezes eu fico imaginando Jesus do lado da gente, né, cantando essa música. Não, pera um pouquinho. Vocês já viram até uma propaganda, um videozinho de brincadeira que fizeram aí dia desses, estava no Instagram. O camarada vai na loja e ele fala assim: eu vou comprar esse carro, quanto que custa? 100 mil reais. Quantas prestações? 60. Aí ele fala assim: em nome de Jesus eu vou pagar. Aí aparece um cara cabeludinho que nem Jesus, fala assim: no meu nome não. Já viram essa? O autor da música fez: o sangue de Jesus me cura. Não, o sangue de Jesus não cura. O sangue de Jesus liberta a gente, purifica a gente dos pecados. Isso está bem claro em Mateus 28. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, no meu nome os doentes serão curados, os demônios serão expulsos. Então é no nome. E às vezes as pessoas, elas escrevem letras e o pessoal canta porque o pessoal não lê Bíblia, não tem entendimento. Então eu quero trazer uma ideia aqui para você entender essa questão de sintonia com o Espírito Santo. Vou dar o exemplo aqui de rádio. Existe na dimensão aqui da Terra as chamadas ondas hertzianas, a chamada onda de rádio. E elas têm vários níveis, escalas. Por exemplo, existe uma escala de 87, se eu não me engano, acho que é 83, 82.9 até 109.
é uma área dessas ondas que foi destinada a rádios FM. E passado um pouquinho disso, são as ondas que eles transmitem informações para pilotos de avião. Ou seja, essas ondas, elas foram descobertas, eu pesquisei sobre isso, elas têm um tipo de eletromagnético que a gente não vê, mas elas estão por aí, estão por aqui. Em 1887, o alemão Richard Hertz, ele demonstrou a existência dessas ondas eletromagnéticas. E ele experimentou, por exemplo, antigamente, os mais velhos aqui já devem ter passado por isso. Os mais velhos aqui devem ter usado aquele rádio assim, que tinha válvula dentro, e tinha 2 botãozão assim. Tem alguém que teve esse rádio aqui? Obrigado, não fui só eu então, né? Aliás, meu pai, porque eu nunca tive. E lembra que antigamente, para você sintonizar o AM principalmente, amplitude modulada, o AM, para você sintonizar a rádio, era meio complicado, porque você tinha que mexer assim, uma mexidinha fina, para você chegar na rádio, para ela não ficar chiando. Lembram disso? Depois foi aperfeiçoando. Os rádios, os criadores desses rádios, eles começaram a desenvolver, tá? E havia esses rádios que enviavam o sinal, e havia os rádios receptores, que eram esses nossos. Então as rádios tinham um aparelho que enviava para essas ondas hertzianas, que foram descobertas em 1887. Elas já estavam aí, elas só foram descobertas em 1887. Porque Deus, quando fez o mundo, Deus já fez com tudo isso daí, né? Enfim, e por conta de descobrirem isso, eles começaram a mandar informações através de ok-tok, através de outros tipos de aparelhos que foram criados. Hoje, até satélites usam essas ondas, e só quem tem mesmo um aparelho específico para captar alguns tipos de informação. E esses rádios transmissores que as rádios tinham, e nós tínhamos os rádios receptores, para você capturar, por exemplo, a frequência de uma rádio. Antigamente, como eu disse, era meio difícil. Hoje já está mais fácil. Hoje você grava lá no seu carro, no rádio do seu carro, você grava, você aperta o botão, ele já sintoniza automaticamente. Então, por que eu estou te falando isso? Da mesma forma, o Espírito Santo, nosso Deus, já está aqui nessa terra. Ele habita em mim, ele habita em você, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então não precisa ficar cantando Espírito desce aqui, ao contrário, você tinha que cantar como antigamente, né? O Espírito de Deus está aqui. Fazendo o quê? Operando em nossos corações. Amém? Lembram disso? Músicas que declaravam isso, como aquela: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eram declarações nas melodias das músicas que você está declarando o seguinte: você sabe que ele está aqui. Tá? Então, como eu disse, em primeira instância, essa questão que coloca em música, desce aqui, não, ele já está aqui. E ai de nós se o Espírito Santo não estivesse nessa terra. A situação está assim porque ele está aqui agindo, atuando. E Jesus disse: eu vou, mas o Pai vai enviá-lo. Para quê? Para convencer a mim e a você da justiça, do juízo e do pecado. Ou seja, ele está aqui e ele quer falar com todos. Mas nem todos sintonizam com o Espírito Santo. Amém? Deu para entender isso? Vamos lá. Segundo, a Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo. Ao contrário. Segundo Timóteo, acompanha aqui no telão, capítulo 1, versículo 7.
Diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, em algumas versões medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, primeiro poder, eu e você, no nome de Jesus Cristo, se nós crermos, coisas tremendas eram para acontecer, vão acontecer ou estão acontecendo. Se depende da sua fé, não depende de mim, não depende de Deus, depende de você. Eu estou aqui anunciando uma palavra da verdade para a tua vida. Segundo, uma palavra de amor, o Espírito que traz o amor, o Espírito Santo, ele enche a vida do cristão de tal forma que ele passa a amar mais, a perdoar mais. Terceiro, esse Espírito também dá um equilíbrio, eu tenho uma vida equilibrada, eu não fico imaginando, não, eu tenho os pés no chão, eu tenho a mente nos céus, mas os pés estão no chão. Ou seja, Paulo escrevendo a Timóteo, falou para ele: você toma cuidado, porque muita gente vai acabar se enganando com isso. Esse Espírito, ele já habita em nós. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo explica isso. Ele fala: ninguém fala que Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. No dia que você e eu declaramos Jesus como o Senhor de nossas vidas, Ele primeiro nos convenceu, os nossos ouvidos, eles foram abertos, a gente ouviu a voz do Espírito falando ao coração. Foi tão forte, que naquele momento que foi feito um apelo, você falou: não, eu quero receber esse Jesus. Em Isaías 41:10, acompanha aqui no telão, tem essa palavra também através do Espírito: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. O nosso Deus já deu a vitória, Ele é vitorioso. Nada pode afastar a gente de Deus, a não ser nós mesmos. Nada pode limitar o agir de Deus nas nossas vidas, a não ser nós mesmos. E aí é o X da questão, porque esse tema é um tema maravilhoso, mas a maioria das pessoas, elas não querem viver em sintonia com o Espírito Santo. Viver em sintonia com o Espírito Santo é a todo momento. Você está sintonizado ali. Você sabe onde ele está dentro de você. Você sabe com quem você fala. É até interessante, eu não sei se eu trouxe, que acho que eu esqueci no escritório. Que dia que foi? Foi sexta-feira. Depois eu não pude vir no culto dos jovens aqui, assisti de casa. Terminou o culto, eu vou orar um pouco. Tinha algumas questões no meu coração, pensando, refletindo, orando, pedindo a Deus: Senhor, até eu orei dizendo assim, que eu me lembro: Senhor, me ensina a orar. Que às vezes eu não sei orar, não sei o que falar. Senhor, me capacita para isso. Senhor, fala comigo de alguma forma, Deus, e tal. Aí ontem eu estava aqui no culto, a irmã Elaine, que estava dançando, ela saiu distribuindo os bilhetinhos. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Esses bilhetinhos tinham um versículo. O versículo que eu recebi foi assim, acho que é Romanos, que o Espírito Santo, ele está junto ao Pai, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Incrível, né? Incrível. Ou seja, isso é o Espírito Santo respondendo uma oração que eu fiz na sexta, através de um papelzinho, que podia ser qualquer versículo, mas foi exatamente, ela não escolheu, falou: o senhor está precisando de que texto? Não, igual a caixinha de promessa antigamente, né? O pessoal pegava, tirava um texto, corrige-te, ó Jesus. Não, esse não. Vai pegar. Deus te... esse eu quero. Enfim. O nosso Deus é um Deus de vivos, não é Deus de mortos. O nosso Deus, Ele está com a gente, Ele nos dá a vitória. Nós é que precisamos crer mais nisso. E para crer mais na obra de Deus em nossas vidas, nós precisamos ter essa sintonia fina com o Espírito Santo. A gente precisa sintonizar, estar com Ele. Ele está aqui. Ele está disponível, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer transmitir coisas maravilhosas. A Bíblia diz que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E Deus tem, Deus quer te abençoar. O problema é que você não ouve, ou você só ouve quando lhe é conveniente.
O tempo que nós estamos vivendo é isso. As pessoas, elas vão para as igrejas, mas elas entendem essa expressão. Parece que não sente nada. Parece que são só momentos ali. Aconteceu um momento, eu senti aqui um calafrio, senti um arrepio, glória e tal. E acabou o culto, tchau. E não é para ser assim. Se nós entendermos a palavra de Deus, a gente tem que viver sintonizado com o Espírito Santo todo o tempo. E na hora do acidente, ele vai falar no teu coração, tipo, entra aqui. Eu já falei aqui também, não sei se isso acontece com vocês, eu tô às vezes numa rua, saindo, vem no coração um pensamento, vai por aquele outro caminho. E hoje eu até sou um pouco mais esperto, eu ligo o Google, né, o Google Maps, todo lugar que eu vou. Mas eu às vezes ouvi assim, sabe, vai por ali. E eu, aqui eu já estou tão acostumado, né? Chega lá na frente tudo travado o trânsito. Aí eu falo para mim mesmo, burro, não ouvi o Espírito. Ele quer falar comigo, ele quer falar com você. Ele quer nos ajudar nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua vida diária. Ele quer falar com você, ele quer te mostrar, ele quer te revelar. O problema é que as pessoas não têm tempo mais para ouvir o Espírito Santo. Davi, que conhecia o Espírito de Deus de uma forma maravilhosa, no Salmo 40, um salmo muito conhecido, versículo 1, acompanha aqui no telão, ele disse assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Por quê? Porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito por socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Se eu pudesse ler esse texto com você, eu pergunto para você, Deus te tirou de um poço de destruição? Vou perguntar de novo, tá, pai? Deus te tirou de um poço de destruição? Deus tirou você de um atoleiro de lama, de pecado? Deus pôs os seus pés sobre uma rocha? Quem é essa rocha? Por último, Ele firmou você num lugar seguro. Ele firmou, nós estamos firmados em Cristo. Aí Ele diz assim, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão a tua vida e vão confiar no Senhor. Por quê? Porque Deus te tirou de um atoleiro, porque Deus colocou um cântico novo na tua boca, porque Deus colocou você firmado na rocha. Está aqui, ele disse, isso aconteceu comigo, Davi falou. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Por último, versículo 5, ele diz assim, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar, os historiadores bíblicos encontraram, mais de 8.000 promessas descritas aqui. 8.000. E tem gente atrás de uma, duas, se matando por causa de uma, duas. Tem mais de 8.000 promessas para a tua vida. E por que não acontecem essas coisas? Por que o texto da palavra diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais e não acontece nada? Porque você não se sintoniza no Espírito Santo. Na hora do culto, a tua mente está viajando. Você está só em forma corpórea aqui. Teu espírito está viajando, eu tenho que pagar a conta. Ai, eu tenho que fazer uma visita. Ai, aquela irmã, como é que ela está? Ai, aquele irmão, como ele fala. Ai, meu Deus, ai, a sua mente está longe. E o Espírito Santo está aqui. Sim ou não? Ele está aqui. Você saiu daqui, ele está te acompanhando. Está dentro de você, ele habita em você. Paulo fala tão sério isso que ele diz assim, a nossa vida hoje deveria ser tão diferente porque nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. A questão é que nós muitas vezes, quem tem casa com edícula sabe disso, ou o quartinho da bagunça, que eu já falei aqui algumas vezes. Para muitos dentro da mente o Espírito Santo está nesse quartinho lá atrás escondido.
Só quando ele precisa mesmo, que está difícil, aí ele, eu tenho guardado ali o Espírito Santo, deixa eu abrir a porta para chamar ele. E o Espírito Santo está ao nosso lado, dentro de nós, querendo revelar, mostrar, querendo levar a gente para perto de Deus, querendo levar a gente a viver um tempo novo, saudável, vigoroso. Mas aí o mundo em crise? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, firmados na rocha. Nós temos a unção do Espírito Santo sobre nós. Poxa, então por que eu não sinto? Porque você não está ligado. Você é um rádio receptor, mas você não recebe nada. Porque você não crê. Porque chegou um ponto na tua vida que você vai para a igreja, tipo assim, eu vou ver o que vai dar. Já estou cansado de ouvir promessas, já estou cansado de ouvir isso. Mas eu vou. Meu irmão, minha irmã, se nos cultos que nós temos aqui, no momento de louvor, no momento da palavra, se você estiver conectado com o Espírito Santo, você vai sair daqui cheio da presença dEle. Ele vai te dar grandes ideias, Ele vai abrir a sua mente para você. Os teus olhos não viram, você vai começar a ver. Os teus ouvidos não ouviram, você vai começar a ouvir. Porque Ele quer revelar, Ele quer se relacionar. Aquela mesma relação que Deus tinha com Adão, que foi quebrada por causa do pecado, Jesus para a gente veio e quebrou a maldição do pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Lá na cruz Ele abriu um novo e vivo caminho. A gente pode se relacionar com Deus diretamente através de Jesus. E Deus enviou o seu Espírito, deixou Ele aqui para Ele estar entre nós, para Ele habitar em nós, para Ele agir em nós e através de nós. Mas o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo que a sintonia não está tão fina assim. A sintonia das pessoas em relação ao Espírito Santo hoje está bem aquém daquilo que deveria ser. Terceiro ponto que eu quero tratar nesta manhã, eu pergunto para você, como é que está a tua sintonia hoje, a tua conexão com Deus? Já que se fala muito de conexão hoje. Como é que está a tua conexão com Deus? Para te dar um exemplo, eu quero ler um texto com você. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos aí 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6. Para quem lê Bíblia, sabe, conhece esse texto. Você já deve ter ouvido outros pregadores. Eu mesmo já preguei outras vezes sobre esse texto. Capítulo 6 de 2 Reis, versículo 8. Vou lendo aqui para ganhar tempo. O texto diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Versículo 9, mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Versículo 10, assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. 11, isso enfureceu o rei da Síria, e convocando os seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Versículo 12, respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Versículo 13, ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, versículo 14, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos
do que eles. 17 e último, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só até aí. Viaja na cena. Imagina, exército cercando, ele lá na sua tenda. De repente o moço levanta mais cedo, sai, deve ter dado aquela espreguiçada quando ele olha aquele exército. Eu imagino aquele moço de Eliseu, o medo que ele deve ter sentido. O medo, mas devia estar batendo o joelho no outro. E aí Eliseu sai da tenda com maior tranquilidade. Aí o rapaz olha: o senhor está vendo o que eu estou vendo? Ele falou: estou. Nossa, vou usar a expressão do nordestino: estamos lascados. Já era. Eu estou vendo o que você está vendo. Só que você não está vendo o que eu estou vendo. Porque maior é o número daqueles que estão conosco do que esses aqui. Eu imagino o moço, ele deve ter acordado agora, está meio ainda aéreo, né? Aí Eliseu põe a mão na cabeça dele e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa contemplar isso. Eu imagino a visão espiritual daquele moço, olhando e vendo os anjos do Senhor, o exército do Senhor ali do lado. Ai, que paz, que segurança, porque o exército aqui embaixo pode ser forte, mas o exército do Senhor é invencível. Olha que tipo de conexão, de sintonia Eliseu tinha com Deus, através do seu espírito, que ele recebeu a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. Imagina a conexão desse homem com Deus, de não estar nem aí para os problemas aqui dessa terra. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um Deus vivo e poderoso que está com ele todo momento. Ele só precisa crer. E essa é a questão aqui hoje. Eu disse há pouco que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. E eu estou vendo hoje muito crente, ou pelo menos parecido com crente, com medo, desistindo, desanimando, triste, abatido, porque a circunstância... Meu irmão, para com isso, você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia, você precisa confiar mais no Deus que você tem. Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os meus e os teus pecados. Jesus, quando nós recebemos, ele escreveu o nosso nome no livro da vida. O Deus Todo-Poderoso, ele está conosco, ele cuida da gente, é ele que abre portas, é ele que cura, é ele que liberta. Deus, Jesus, o nosso Deus está conosco. Então, ou a gente começa a entender isso, ou então a gente vai ficar empurrando com a barriga. Eu sou crente, mas eu vou te falar, estou numa luta, viu? Você está numa luta, tá? Ótimo, Deus está te treinando. E se você crer, Ele vai te dar a vitória, e o seu testemunho vai edificar muitas vidas e levar vidas para Jesus. A questão aqui, como eu sempre digo, não é Deus, a questão somos nós. Nós é que às vezes desconfiamos, e eu sei que esse negócio, quando você fala assim, confia no Senhor, né? Nós somos tentados a desconfiar toda hora. O inimigo está sempre do nosso lado, tentando mostrar para a gente que a gente está errado, que a gente não vai receber nada do Senhor. Eliseu, ele chegou num estágio espiritual tão maravilhoso, que para ele um exército não valia nada, porque ele sabia, revelado pelo Espírito de Deus, que o exército celestial do Senhor guarda a vida daquele que crê no Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu e você não vemos, mas o diabo vê, os demônios veem. Deus designou anjos para cuidar da gente, tem anjos que cuidam da gente, tem anjos que andam conosco. Você está dormindo, o anjo do Senhor não dorme, ele está do teu lado, te guardando.
Ele está do teu lado ali, intercedendo, o próprio Espírito Santo intercedendo por você junto ao Pai. Ou seja, ou a gente entende isso e cresce espiritualmente, ou então a gente vai ficar nessa vidinha de, eu vou para a igreja, quando dá eu vou, não sei, eu não estou tão afim. Meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo, ele não vive longe de Deus. Ele vai sempre adorar o Senhor. Ele dobra o joelho na casa dele. Antes de comer ele ora, antes de dormir ele ora. Vai passear ele ora. Volta ele ora. Ele vem para a igreja, ele ora. Ele abençoa os irmãos. Ele está sempre com o Espírito Santo. Falou, Espírito, me revela, mostra para mim. Às vezes você está com aquela tristeza, com aquelas dúvidas. Você dobra o joelho e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Fala comigo. Você espera um pouquinho, o Espírito Santo já começa a agir. Começa a trazer paz para a tua vida, começa a trazer pensamentos diferentes para o teu coração. Paulo sabia muito bem disso. Paulo desfrutou desse relacionamento com Cristo através do Espírito Santo. Um outro salmista, no Salmo 118, versículo 5, ele escreveu, acompanha aqui, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Você está angustiado? Clame ao Senhor, Deus vai te libertar disso, Ele tem poder para isso. O salmista escreveu aqui, versículo 6, o Senhor está comigo. Não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Isso é fé, isso é fé. Aleluia, aleluia. Ou a gente crê, ou então eu vou parar, porque tem muita gente brincando de igreja hoje. Eu sou crente, mas eu sou crente assim, socialmente falando, né? Eu vou lá e tal. Não, você é crente. Sou crente em quê? Crente em Jesus Cristo. Ué, por que você é crente? Porque Ele deu a vida dele por mim. E como é que Ele fez isso? Na cruz. Você não conhece a história da cruz? Você não conhece a história da Páscoa? Você não viu que Jesus morreu? Você viu o quanto Ele sofreu? Ele deu a vida dele para perdoar os meus pecados. É por isso que eu o amo. Eu não tenho religião, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu o amo de todo o meu coração. Eu ando com Ele e Ele anda comigo. O seu Espírito habita em mim. E por pior que sejam os problemas, eu não vou temer. Deus está comigo todo o tempo. Eu não vou temer. Ou a gente crê, ou a gente para de brincar de igreja. E o tempo que a gente está vivendo, ele está convergindo, como eu disse, para o fim. E a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E as pessoas estão desistindo. Na semana que passou, eu almocei com o pastor Cláudio. E está morando na Espanha agora. E ele veio para cá, conhecer a neta que nasceu. E a gente foi almoçar, batendo papo, eu perguntei, e aí, como é que é lá? Ele falou, rapaz, na Espanha, na Europa, né? É difícil falar de Jesus, muito difícil. Ele falou, para você ter uma ideia, lá na Espanha, mais ou menos 2% da população se identifica como cristãos. A maioria todo diz que é católico, mas são aqueles católicos assim, professam. Eles não vão na igreja, eles só falam que é católico. Para você ter uma ideia, para você fazer um evento, eu moro numa cidade lá, próximo da praia,
Você fazer um evento na cidade, evangélico, cristão, você tem que pedir autorização para a prefeitura. Chega lá no prefeito, ele manda você procurar o padre, porque se o padre liberar, tudo bem, se o padre não liberar, você não pode fazer. E foi desses 2% da população que se diz cristã, 95% são latinos, mexicanos, venezuelanos, brasileiros, que tem bastante lá tal, que vão nas igrejas evangélicas. Porque ele falou, espanhol mesmo, aquele cara espanhol ali, cristão mesmo, são pouquíssimos. É difícil você falar. Ele falou, é tão difícil, Diego, que lá existe aquela lei de você não poder publicamente ficar falando de Jesus para as pessoas. Chamado de assédio religioso. Se você chegar em alguém e falar assim, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, a pessoa, se ela achar que ela está sendo assediada, ela vai denunciar, aquele cara quer que eu troque de religião. E você acaba sendo preso ou pagando uma multa caríssima. E no Brasil a gente tem liberdade para falar com Jesus em qualquer lugar. E os caras estão desistindo de Jesus, eu não entendo isso. Ou seja, no Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, aleluia. Ou seja, meu irmão, eu tenho para te falar hoje é o seguinte, continua firme. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade, a sua dúvida, creia. Saia daqui hoje sintonizado no Espírito Santo. Ele quer falar com você ainda hoje. Está falando através da minha boca aqui para você. Mas Ele ainda quer revelar coisas para você. E sair daqui cheio de ideias, cheio de conhecimento, cheio de alegria, de paz. Deus quer trazer paz para o teu coração. Deus quer tirar a ansiedade da tua vida. Deus quer tirar a depressão da tua vida. Deus quer tratar você. Basta você abrir o coração e deixar o seu Espírito agir na sua vida. E Ele está aqui hoje. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. Repito aqui, depende de nós. Essa questão de Eliseu aqui, para eu encerrar e a gente começar a orar. Eliseu, ele tinha essa conexão, essa sintonia tão fina com Deus. Segundo Reis, acompanha aqui no telão, capítulo 4. Versículo 42, diz assim, que veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. 43, o auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Ainda mais se for uns que trabalham aqui na igreja, Jesus amado, não ia dar mesmo. Brincadeira. Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. 44, ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O problema é que às vezes a gente não sabe pedir. O problema é que às vezes a nossa fé é pequena. A gente cantava aqui, às vezes ou outra canta, né? Cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que tu me dás de crescer um pouco mais. E como é que a tua fé é provada, meu irmão, minha irmã? Como é que Deus aumenta a fé na nossa vida? Você fica sentado lá, manda fé, e cai. Agora eu estou cheio de fé. É assim que funciona? Perdão, eu quero perdoar. Agora eu vou perdoar todo mundo. É assim que funciona? Lógico que não. Você vai passar por situações. Você quer que aumente a tua fé? Quero. Tá bom então. Aí acontece uma situação na tua vida. Você perde o emprego. Perdeu o emprego aí. Ai meu Deus, o que vai ser da minha vida agora, Senhor?
Ai, eu perdi aquele emprego, meu Deus, e agora? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, me mata, me leva embora, Senhor. Aqui não tem ninguém assim, eu estou falando de gente lá de fora, tá, pessoal? Se ele fosse realmente um cristão, se ele confiasse em Deus, se ele tivesse em sintonia com o Espírito Santo já tinha falado para ele, ó, você está perdendo essa, mas o Pai já tem um negócio melhor para você. É só você confiar. Mas não, as pessoas elas acreditam no que se fala aí fora, que a TV fala. TV, o jornal da televisão, ele dita normas para as pessoas, ele engana as pessoas acreditam. Ai, que o Brasil não tem mais jeito. Ai, que o Brasil vai acabar se Deus quiser. E pelo que eu sei, Deus não quer. Porque essa terra pertence a Ele também. Esse lugar pertence ao nosso Deus. Talvez você diga assim, poxa, eu sempre ouço essas coisas, nunca acontece nada. É porque você ainda não... Você está que nem aquele rádio velho, sabe? Meu irmão, saia daqui hoje digitalizado. De que forma? Em vez de você ficar ali, ô Espírito, ô Espírito, ô Espírito, 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 ô Espírito, cheguei. Não, aperta o botão Espírito Santo, enche a minha vida, eu estou aqui, eu me rendo aos teus pés, tu és o meu Deus, eu creio que o Senhor está comigo, eu é que sou bobo, às vezes eu fico esquecido, eu fico acreditando, não, eu acredito na tua palavra, a tua palavra diz que o Senhor já me deu a vitória, eu creio, eu vou sair daqui pisando nas nuvens, o diabo vai chegar ali fora querer provar o contrário para mim, mas maior é o Senhor que está comigo, eu creio na tua palavra, aleluia. Nessa manhã que Deus permitiu que você e eu viéssemos para tirar essas dúvidas do nosso coração. Quando Jesus ensinou Marcos 11:22, ele disse assim, tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como é que está a tua fé? Pode ser sincero, não precisa falar assim, eu estou cheio de fé, mas lá dentro, meu Deus, tem misericórdia. Não, seja sincero. Jesus disse, eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Eu sei que tem gente que às vezes ora assim, Deus manda dinheiro, manda dinheiro, manda dinheiro, Senhor manda dinheiro, Senhor manda dinheiro. Não é, vai trabalhar, né? Trabalhar, pede para Deus abrir tua mente, criar coisas, né? Mostrar negócios, tal. Conexões, como a gente estudou aqui, né? Você vai ver que Deus vai te abençoar bastante. E nós estamos precisando nesse século 21 de crentes assim, gente que creia, que faça a diferença. Gente que está com dificuldade, mas está ali, a cabeça erguida, porque eu tenho um Deus, Ele está comigo e pronto. Para, meu irmão, eu encerro falando sobre isso, para de ter a mente dividida. Na igreja você glorifica, você adora, bate palma, lá fora você fica, será que vai dar, será que não vai dar? Será que Deus me ama? Será que Ele está comigo? Será que Ele vai me ajudar? Será que Ele vai me curar? Eu já falei aqui de gente, brincando esses dias, lá em Saltinho, os irmãos lá, a gente estava tomando um lanche lá, aí uma irmã lá, eu não me lembro se foi a irmã Josefa, a esposa, se ela estiver assistindo, irmã, perdoa, tá? Não sei se foi ela que ela falou assim, mas eu tenho alguma coisa, e ela falou assim, e o Lindolfo, ele tem diabetes. Aí eu falei assim, nossa, minha esposa até lembrou, né? Falou assim, mas ele fala assim, a senhora tomou posse? É seu mesmo? A diabetes já é sua? Se dor nas costas, essa coisa, é da senhora já? Ela fala, não, pera um pouquinho, deixa eu mudar aqui. E tem gente assim, eu tenho diabetes, eu tenho bico de papagaio. Eu já falei sobre isso aqui. Você não tem, meu irmão, você está vivendo o momento que você está vivendo. O sogro do meu irmão, antes de falecer, ano passado, ele viveu 80 e poucos anos, com 70 anos, ele orou, pediu a Deus na igreja lá de Tapetininga, Deus me cura da diabetes. Passou um mês, ele nunca mais teve esse problema, comia doce que nem um condenado, que nem o Zé Carlos. Condenado não, que nem o Zé Carlos, né? Ou homem para gostar de leite condensado, viu? Põe no arroz, põe no feijão, põe no bife, né? Brincadeira, Zé.
Pois ele foi curado, uns 70 e poucos, foi curado, não teve mais problema. Por quê? Porque ele falou assim: Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Ele ia para a igreja assim: Deus vai me curar desse mal, Deus vai me curar. E Deus curou. Porque fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, você sabe que vai acontecer, porque você tem um Deus vivo e poderoso. O que adianta cantar? Eu tenho um Deus. Ai, é tão linda essa canção. Aí chega lá fora: eu tenho um Deus, mas ó. Para com isso, meu irmão, mente dividida, e Tiago ensinou sobre isso. Último texto, Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quer dizer que eu estou passando provação, tenho que me alegrar? Por quê? Porque Deus está te provando, Deus está te abençoando, Deus está permitindo a situação para você crescer, para você ir para frente, para você abençoar outras pessoas. Ah, mas eu não vou ficar feliz. Ninguém quer ficar feliz. Você vai lá no médico, o médico olha o resultado e fala: médico boi, né? Aí fala: olha, pelo jeito aqui, olha, tá, sei não, viu? Aí a pessoa: é mesmo, doutor, eu vou morrer. Ai, meu Deus, e meu filho, e meu dinheiro, e minha casa, acabei de comprar o carro, falta 59 parcelas para pagar, e agora? O médico falou algo, a palavra final vem do teu Deus. Pessoas aqui na igreja enfrentaram essa questão de câncer, mas Deus deu a vitória, foram curados, para a glória do nome dele. Então, Tiago disse: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. A pessoa pede tudo para Deus, menos sabedoria. Me dá um carro, me dá uma casa, dá uma mina, dá um mínimo, me dá dinheiro, me dá um trabalho bom, eu quero viajar. Mas ele dificilmente vai me dar sabedoria, me dá unção do teu Espírito Santo. É difícil você ver as pessoas. Acho que hoje vai mudar um pouco isso, eu acredito, né? E quando você pedir, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque essa pessoa tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Toma cuidado, tem a mente dividida, tem a mente definida. Eu tenho um Deus, Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Ele pode fazer, eu creio. Amém? Quem veio aqui hoje na igreja para passar um tempo, levanta a mão aí. Quem veio aqui hoje para mais um culto, levanta a mão. Agora, quem veio aqui hoje para adorar a Deus vivo e poderoso? A Ele toda a honra e toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Amém.